Olá a todos! Nosso grupo irá discorrer um pouco sobre a esofagite de Barré ou esôfago de Barré, fisiopatologia, etiologia, diagnóstico e tratamentos. As discussões acerca da doença do esôfago de Barré foram iniciadas pelo australiano Norman Rupert Barré. Ele nasceu no ano de 1903 e faleceu no ano de 1979. No ano de 1950, ele publicou um artigo muito famoso, onde havia iniciado discussões acerca do refluxo gastroesofágico, as possíveis disfunções na anatomia da transição esofogástrica e o processo inflamatório motivado por essas alterações. Naquela época, considerava-se que a transição mucosa definia o órgão e que, portanto, as úlceras eram tecido gástrico deslocado proximalmente por aderências mediastinais ou por esôfago curto congênito. Assim, partimos para a descrição da esofagite de Barré. Inicialmente, utilizava-se como critério diagnóstico a extensão mínima de 3 centímetros de epitélio colunar, com o conceito de que até 2 centímetros seria normal, e que, com um ponto de corte de 3 centímetros, evitaria-se o exagero diagnóstico. Posteriormente, identificou-se que um fator importante para o risco de malignidade era o tipo de epitélio, sendo o tipo especializado intestinal com células calciformes, o que se associava com alterações displásicas e adenocarcinoma. Atualmente, é definido pela presença de mucosa colunar em esôfago distal, visível na endoscopia digestiva alta, de qualquer extensão, e que a biópsia demonstre metaplasia intestinal especializada, caracterizada pela presença de células calciformes. Em palavras claras, o esôfago de Barré é a complicação do refluxo gastroesofágico e é também um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de esôfago. É válido lembrar que o refluxo gastroesofágico é uma doença que faz com que os conteúdos do estômago, como o suco gástrico e os alimentos ingeridos pelo paciente, retornem pelo esôfago, causando uma série de sintomas. Assim, quando o paciente apresenta episódios repetidos de refluxo gastroesofágico, o suco gástrico começa a machucar o esôfago, fazendo com que surjam lesões no local. A essas lesões dá-se o nome de esôfago de Barré. Fisiopatologia. Os componentes do refluxo na DRGE são fatores etiológicos importantes no desenvolvimento do esôfago de Barré, que ocorre secundariamente ao refluxo de conteúdos cáusticos gástricos, associados às outras substâncias potencialmente tóxicas, e a um esôfago com capacidade de proteção comprometida. A patologia, após identificada, passa de refluxo para a doença de esôfago de Barré. E quando não existe um tratamento imediato ou ainda no estágio de descoberta, a doença pode evoluir, passando inclusive para estágios mais sérios, sendo ele metaplasia intestinal sem displasia, displasia de baixo grau e displasia de alto grau. Alguns dos fatores predisponentes para o desenvolvimento de esôfago de Barré são sintomas de refluxo, obesidade, tabagismo, histórico familiar de esôfago de Barré ou câncer de esôfago. Os sintomas incluem náuseas, enjoo, dor no peito, azia ou queimação, arrotos constantes, gosto ruim ou amargo na boca, tosse frequente e voz rouca. O diagnóstico do esôfago de Barré ocorre quando as biópsias da mucosa confirmam a presença de metaplasia intestinal em um esôfago distal escamo-colunar. Assim, dentro da fase do diagnóstico, existem tipos que são principais diagnósticos e grandes diferenciais para interpretar o esôfago de Barré, tais como a hérnia de hiato, a heterotopia da mucosa gástrica no esôfago e a metaplasia intestinal na junção esôfago-gástrica. Na hérnia de hiato, as biópsias demonstram a mucosa gástrica de padrão corpo fundo ou da cárdia. A heterotopia da mucosa gástrica no esôfago ocorre em cerca de 10% dos pacientes submetidos à endoscopia digestiva alta. Para o diagnóstico do esôfago de Barré, é necessária uma endoscopia digestiva alta, realizada por um endoscopista. Este procedimento permite que o médico visualize
diretamente o esôfago e colete amostras de tecido. Nesta imagem, podemos ver os estágios do esôfago de Barré. Na imagem de número 1, o esôfago normal e saudável. Na imagem número 2, um esôfago danificado por exposição prolongada ao ácido. Na imagem número 3, o tecido do esôfago de Barré. Na imagem número 4, o esôfago de Barré displásico. Na imagem de número 5, adenocarcinoma do esôfago. Se tratando de tratamentos, existem os farmacológicos e o não fármaco. O tratamento farmacológico deve ter prescrição médica, que consiste no uso de inibidores da bomba de prótons, pois apenas com esses inibidores raramente progride para câncer de esôfago. Esses tratamentos podem diminuir o desenvolvimento de câncer em alguns pacientes e inclui técnicas endoscópicas e terapias ablativas por radiofrequência, coagulação por plasma de argônio e coagulação multipolar, energia fria, crioterapia ou uso de produtos químicos leves e especiais, terapia fotodinâmica. Já o tratamento não fármaco inclui a dieta, pois, se tratando de medidas não farmacológicas, não é recomendável ações que completem as dietas. Essas devem ser feitas de maneira responsável, reduzindo-se assim alguns dos riscos do esôfago de Barré. A dieta consiste na alta ingestão de frutas, verduras e vitaminas que podem ajudar a prevenir a doença. Além disso, para pessoas que têm excesso de peso, perder peso pode reduzir o risco. Assim, esse presente estudo foi caracterizado como uma análise descritiva com base em dados qualitativos extraídos de artigos acadêmicos bibliográficos, visando a conscientização do leitor, além da interpretação dessa doença. Ao final de todo o conteúdo aqui abordado, foi possível perceber que quando as dores estomacais são acompanhadas de refluxo contínuo, esse faz parte de uma rotina saudável, uma vez que o refluxo gastroesofágico é a passagem do conteúdo gástrico para o esôfago, caracterizando a esofagite de Barré.